Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Você já ouviu essa frase? Normalmente as pessoas falam essa frase diante de alguma situação difícil que enfrentam, uma doença na família, uma pessoa complicada na sua história, uma circunstância difícil de lidar. As pessoas usam essa frase: essa é a cruz que eu carrego, essa é a cruz que eu tenho que carregar. E no dia de hoje, na nossa mensagem, nós vamos olhar um homem que carregou a cruz. O homem que carregou a cruz de Jesus. Eu estou falando do personagem ao redor da cruz, conhecido como Simão de Cirene. A história dele se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21 e 22. E diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo, e eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Existe um versículo, uma frase na Bíblia, falando sobre esse homem que marcou a história da crucificação de Jesus. Que estava presente esse personagem que Mateus, Marcos e Lucas falam nele. E nesse único versículo tem alguns elementos que nos ajudam a entender algumas coisas sobre ele. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz um homem chamado Simão de Cirene. Cirene era uma cidade que antigamente era conhecida como Sabá, que nos lembra daquela história do Antigo Testamento, onde Salomão teve uma visita de uma rainha, a rainha de Sabá, e ali a Bíblia nos fala desse povo, dessa história, um povo de uma região da África, que hoje é aonde se encontra a região da Líbia, mas no tempo de Jesus era uma região conhecida como Cirene, que tinha um grande número de judeus residentes naquele lugar. Por ocasião da festa da Páscoa, aonde o nosso texto se encontra, muitos desses judeus de Cirene se dirigiam a Jerusalém para celebrar a grande festa da Páscoa. Era a sua expectativa, era o seu desejo chegar na cidade e ali poder ter essa experiência divina, de ter o seu pecado perdoado, de ter a alegria da festa da Páscoa, que lhes falava dessa grande libertação que eles experimentavam. E com certeza Simão, vindo de Cirene nessa longa viagem que os estudiosos vão dizer que levava mais ou menos 40 dias, 50 dias para chegar, quem sabe, até Jerusalém. Lá vinha Simão depois de sua longa peregrinação de Cirene até Jerusalém para celebrar a Páscoa. E lá, enquanto ele está nesse lugar, a Bíblia nos fala que Simão vê um barulho, vê uma multidão, vê uma gritaria e diante dela um homem sendo machucado, sendo ferido, ensanguentado, carregando uma cruz. Quando esse homem passa, já sem forças, já sem condições de carregar aquela cruz, em tremendo sofrimento, Simão é obrigado pelas autoridades, pelos soldados, a carregar a cruz de Jesus. E mal sabia ele o que estava por acontecer ali, que a cruz que surge na sua vida, que ele é obrigado a carregar, é a cruz do Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz então que ele carrega essa cruz, que ele ajuda Jesus a carregar essa cruz pesada. Em meio a tudo que Jesus enfrentava, em meio a toda a solidão passada, em meio a toda a dificuldade, Simão ajuda Jesus na sua trajetória a carregar aquela pesada cruz. Num pequeno versículo, numa pequena frase, existe tantos elementos preciosos para a gente refletir. Primeiro, é de perceber Simão numa situação inesperada, quando ele menos esperava, sem escolher, ele precisa carregar a cruz.
Simão, naquele pequeno episódio, ele carrega a cruz de Jesus e mostra que toda essa sua peregrinação agora encontra uma cruz no meio do seu caminho, uma cruz pesada na qual ele participa. Simão conhece esse homem chamado Jesus nessa trajetória e nesse pequeno versículo a gente já entende que a sua vida não é mais a mesma, porque ela vai dizer que Simão era pai de Alexandre e Rufo. E note, isso nos dá um indicativo quando a Bíblia cita o nome, assim como Marcos, ao falar no nome dos filhos de Simão, nos indica que eles eram pessoas conhecidas da igreja que se formou anos depois. Ou seja, ele volta para casa e ele diz: meus filhos, vocês não sabem o que aconteceu comigo? Vocês não sabem que eu encontrei essa fé que eu fui alimentar, esse perdão que eu fui alcançar, essa libertação que eu fui celebrar, agora se tornou uma fé real, verdadeira, o verdadeiro perdão naquele homem que sofria no madeiro, o próprio Filho de Deus. E como a gente sabe disso? Alexandre e Rufo aparecem na história da igreja. Se você olhar a história de Rufo em Romanos 16, 13, quando Paulo saúda a igreja que se reúne na casa de Rufo, assim como seus familiares, ele está falando dessa família que herdou a fé que o seu pai conheceu nesse episódio. No episódio da cruz, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. No episódio da cruz, ele levou esse legado para sua família, essa história para sua família, essa mensagem para sua casa, que experimentou, conheceu o verdadeiro amor que Jesus ofereceu na cruz. E nessa história, nós temos algumas lições para refletir. A primeira delas é: a gente às vezes usa esse termo, a cruz que eu tenho que carregar, como eu falei lá no início da mensagem, para algumas pequenas situações da vida que a gente enfrenta. Mas quando Jesus diz que aquele que quiser vir após ele, que a si mesmo se negue dia após dia, tome sua cruz e o siga, Jesus não está falando de você simplesmente em situações transitórias da vida, carregar a cruz como um obstáculo difícil que um dia vai passar, mas tomar a decisão de viver pela cruz, de viver o amor dele a cada dia, a cada decisão, a cada momento da sua vida, para que essa mensagem da cruz, essa verdade da cruz, te transforme completamente. C.S. Lewis tem uma frase dele que ele vai dizer o seguinte: se a cruz que você carrega não te ensina a amar, a cruz que você carrega não é a mesma de Cristo. A cruz na jornada da vida é esse aprendizado de morrer para nós mesmos e aprender a seguir a Jesus em cada passo. Assim como Simão de Cirene, uma cruz que ele não esperava, mas que ele abraça essa cruz, que ele carrega essa cruz, e ali ele descobre o verdadeiro amor. Ali ele leva essa mensagem para o resto da sua vida, ele leva essa mensagem para a sua casa, ele volta com essa verdade da cruz em seu coração. É a verdade para mim e para a tua vida. Que na sua vida, diante dos obstáculos que você enfrente, você entenda que essa cruz que você carrega é uma cruz na qual demonstra o amor de Jesus, mas que te desafia a amar em cada uma dessas atitudes, que não é um peso que você quer que passe, mas é um aprendizado de amar, um aprendizado de renúncia, um aprendizado de viver esse amor de Jesus. E que esse aprendizado leve para sua casa, você leve para sua família, te transforme completamente. Qual é a cruz que você carrega hoje? Ou qual é a cruz que hoje você precisa dizer: eu quero dia após dia negar a mim mesmo, tomar a cruz de Jesus e segui-lo? Que com essa lição desse personagem Simão de Cirene, na peregrinação dessa vida, na cruz que você encontra esse amor que é maior que tudo, que foi o amor demonstrado na cruz, que diz que todo peso, que toda carga, que tudo que nos aflige, na peregrinação da terra, encontra alívio e resposta do céu. Eu encerro com uma frase também que nos diz que, assim, nós precisamos sentir o peso da cruz antes de experimentarmos as alegrias da ressurreição. Saiba que na vida, de fato, esse peso da cruz
ele faz com que a gente tenha maior alegria ainda ao entender o que significa a ressurreição. Que a mensagem da cruz acompanhe a tua vida, guie a tua vida, te leve dia após dia a seguir a Jesus. Amém.